Boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite, Valerie. Boa noite, João. Boa noite, professor Hernando, professora Valerie. Alegria de estar com vocês. Gente, inicialmente, então, a todas as pessoas que fazem parte do primeiro Congresso de Saúde Mental da UFPB, eu gostaria de recebê-los calorosamente, dizer que a gente pensou nessa programação para que ela seja bastante adequada e aplicada à prática clínica, considerando uma ótica interprofissional para vocês. Então, a gente pensou em palestrantes que fossem aí do Brasil inteiro, então pessoas que estão trabalhando com a área. Nesse momento, eu sou a professora Valerie Reis, sou uma das organizadoras do congresso, me acompanham nesse processo, e aí faço questão de apresentar meus dois companheiros aqui de jornada, e nada mais justo, né, do que a gente apresentá-los adequadamente. Então, vou apresentar inicialmente para algumas palavras o professor Dr. João Euclides. Ele é enfermeiro, doutor em farmacologia pelo programa de pós-graduação em produtos naturais e sintéticos bioativos da Universidade Federal da Paraíba, mestre em enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba também, licenciado em enfermagem aqui também pela nossa universidade. A graduação também foi aqui, ele é professor, tem experiência na área de enfermagem, com ênfase em enfermagem e saúde mental, e desenvolve pesquisas relacionadas principalmente aos seguintes temas: enfermagem, saúde mental, psiquiatria e psicofarmacologia. Então, João, eu abro inicialmente para você estar aí recebendo os nossos congressistas. Meus cumprimentos, professora Valerie Reis, professor Hernando Vieira. Quero acolher e cumprimentar todos os congressistas do Brasil inteiro. Sejam muito bem-vindos à nossa sala virtual, dessa aula inaugural, dessa conferência inaugural. Quero dizer, professora, que eu me sinto muito honrado e gratificado por participar, junto com a senhora, o professor Hernani, desta organização, deste evento, que é um sucesso, né? Um evento pioneiro, mas que a quantidade de inscritos demonstra a sua abrangência, a sua perfusão e a sua importância na vida das pessoas e também dos estudantes e profissionais da área. Nós cuidamos com muito esmero, com muito zelo, né, com relação à qualidade das conferências, são todas de alto nível, com conferencistas de renome, que farão uma abordagem clínica, epidemiológica, né, conceitual, né, voltada para a realidade, né, do cuidado em saúde mental, essa área tão importante, transversal, e que, no momento em que a gente vive de pandemia, né, tem sido assim crucial as discussões, as orientações, no sentido de termos um cuidado da nossa saúde mental, né, dada a situação em que a humanidade se encontra. Eu quero dizer que estou muito feliz com o que estou vendo. A professora Valerie tem uma dinâmica incrível, uma capacidade organizacional, juntamente com os monitores, né, os estudantes, né, os demais profissionais. Então, para mim, é honroso estar aqui, vamos aprender muito, vamos debater, né, e vamos estar juntos, dando esse mergulho, né, nos conceitos, nas práticas em saúde mental, para obtermos melhor qualidade de vida e também proporcionarmos a toda a população. É uma alegria estar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, professor João, pelas palavras. Na sequência, eu queria também chamar para compor aqui conosco esse momento tão importante. O
professor, doutor Hernani Vieira de Vasconcelos, meu parceiro aí, ele é do Núcleo de Cuidado em Saúde, então trabalhamos juntos aí, estamos há alguns anos, eu diria, nessa jornada no cuidado de saúde mental. É um prazer tê-lo aqui, né? E espero que vocês possam desfrutar desse momento. O Hernani tem graduação em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Ceará e doutorado em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo. Ele é professor efetivo da Universidade Federal da Paraíba, lotado no Departamento de Promoção da Saúde do Centro de Ciências Médicas sobre o regime de trabalho de dedicação exclusiva. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde, epidemiologia, saúde mental, políticas de saúde, prevenção ao suicídio e, basicamente, dentre as inúmeras outras coisas. Hernani, deixo a palavra contigo para receber os nossos congressistas. É um prazer, né, tá nessa jornada, uma jornada assim de muita conversa boa, de muita troca de experiências, de muita troca de trabalho, né? Essa ideia da gente trabalhar um pouco sobre a lógica e o olhar da interprofissionalidade nos traz assim o cuidado da saúde mental, traz para o cuidado da saúde mental um olhar ao mesmo tempo de uma ou mais profissões tomando o cuidado integral deste usuário, inclusive ele também participando deste processo de cuidado. Então, o cuidado da saúde mental que a gente vai apontar no Congresso é nessa linha de um cuidado ampliado, do cuidado de saúde mental, onde a gente trabalha determinantes, história, epidemiologia, o tratamento, e esse tratamento, né, nós vamos ter várias conversas, né, de que forma cuidar, de que forma ampliado. Volto a dizer, quem trabalha com interprofissionalidade sempre há uma roda, sempre dá um lugar aberto para alguém estar discutindo conosco. Então, a ideia é que nesse congresso a gente vá criando opiniões, criando processos coletivos de entendimento da saúde mental. Nós vamos ter estranhamentos, nós vamos ter condutas diferentes, nós vamos ter ideias e processos diferentes do entendimento da saúde. Mas o que nos une aqui é a certeza que nós vamos estar centrados no cuidado com o usuário. Tá? Se todos nós centrarmos no cuidado com o usuário, logicamente nós nunca seremos antagônicos. Seremos construtores de um processo de cuidado em saúde mental deste, inclusive, volto a dizer, com a participação dele. É nesse espírito, é nessa ideia de trocar conhecimentos, né? Eu venho da epidemiologia, trabalho com a saúde mental, faço uma viagem assim louca, né? Quando eu fui para o doutorado, eu acabo indo para o Banco do Brasil, já era médico de família, acabo entrando na saúde mental e aí faço um processo de trabalho de aprendizado, né, na área, e aí tem alguns projetos tal, e esse cuidado, né, esse cuidado de saúde mental junto com a experiência junto com o laboratório, né, de cuidados, o ambulatório de cuidados tem dado um bom passo para a gente estar na certeza que estamos mais ou menos encontrando um caminho para cuidar das pessoas, né? Era isso, e agradecer a todos do Brasil, todos da Paraíba, todos de João Pessoa que estão inscritos, alunos, professores, curiosos. Bem-vindos, vamos criar uma grande roda de conversa sobre os cuidados de saúde mental. Um abraço a todos e bem-vindos ao Congresso. Obrigada, Hernani. Então, eu vou usar um tempinho agora. É difícil quando a gente fala da gente, porque falar da gente é sempre uma experiência que é um pouco diferente, um pouco estranha. Mas, de qualquer forma, ao invés de falar de mim, eu queria contar de onde surgiu a proposta desse congresso para que vocês soubessem como as coisas acontecem. Então, eu sou farmacêutica clínica, trabalho com a área de cuidado, sou também docente da universidade, como já contei para vocês,
mas eu sou basicamente apaixonada por gente, assim como a gente, se tem uma coisa que a gente divide muito, tanto com o Hernani, como com o professor João, quanto com as pessoas que a gente trabalha diretamente, é que nós gostamos muito de pessoas e nós gostamos muito de cuidar. Então, foi nessa iniciativa que 2 anos atrás a gente iniciou o projeto, que foi o projeto Cuidado Farmacêutico, através de um projeto de extensão na Universidade Federal da Paraíba, apoiado pelo Departamento de Ciências Farmacêuticas e pelo Centro de Ciências da Saúde. Esse projeto foi crescendo e é uma sementinha, que nem uma sementinha que a gente planta e a gente, na verdade, vai regar essa sementinha. E dentre os inúmeros frutos, nesses 2 anos de trabalho, nós temos trabalhado, até desculpa a redundância e um pouco da ansiedade, do nervosismo, mas esse evento acho que celebra uma etapa muito importante da nossa construção, que eu acho que todos nós estamos em processo de construção. Basicamente, a gente se instituiu como núcleo de cuidado e nós já atendemos mais de 500 para 600 pacientes na área de saúde mental, de forma interprofissional, prestando acompanhamento em saúde. Então, esse ano a gente decidiu que no setembro, para celebrar as comemorações do setembro, mas aí não dava tempo no setembro, por conta da pandemia. Então, nós nos organizamos, foi um projeto solidário. Eu sentei com o João, sentei com o Hernani e falei, gente, o que vocês acham da gente fazer alguma coisa legal na área de saúde mental? Vocês encaram isso? E foi tipo uma coisa maluca do dia para a noite, então já nos desculpem, porque boas intenções não nos saltaram. Qualquer erro técnico a gente se desculpa, a gente entende que esse é o processo, mas boas intenções não nos saltaram. Eu queria agradecer, através nesse momento, o apoio do Centro de Ciências da Saúde, do Centro de Ciências Médicas, do Departamento de Ciências Farmacêuticas, do Departamento de Promoção à Saúde, assim como os demais departamentos envolvidos nesse projeto, e a Universidade Federal da Paraíba, e o apoio que nós tivemos de todas as instâncias para que esse evento pudesse acontecer de uma maneira recorde, assim, e queria um agradecimento especial, vai para a equipe que não aparece, que é a equipe que está envolvida nos bastidores, que são os nossos extensionistas, são os nossos são os nossos extensionistas, pós-graduandos e as pessoas que estão ao nosso lado aqui para fazer com que tudo aconteça. É isso, acho que declaro aberto, né, o primeiro Congresso de Saúde Mental, que seja o primeiro, mas que seja daqui para frente, que seja uma história bonita, que nós estamos construindo juntos aqui. É um trio, mas eu tenho certeza que esse trio vai crescer. Então, porque quem trabalha de forma colaborativa, a gente quer agregar. Então, claro que a gente quer agregar para os próximos anos e a gente deseja um bom congresso a todos. A gente vai ter encontros particulares para poder falar um pouquinho mais. Então, ao longo do processo, a gente vai ter as palestras para poder estar se conhecendo um pouquinho melhor e falando um pouquinho mais com vocês. Tudo bem? É isso. Obrigada, gente. E aí eu já aproveito, Cleiton, né? Agora eu vou precisar da retaguarda. Obrigada, professor João, obrigada, Hernani, pela parceria. Obrigada por estarmos aqui em conjunto. O professor Walter, que é a nossa palestra magna, ele estava já aqui conosco. Então, eu gostaria de verificar se ele já está disponível. Certo. Então, estou recebendo informações
que a professor Walter está entrando. Então, gente, processo de construção, né, da tecnologia. Então, na verdade, o professor Walter está entrando. Então, a nossa palestra magna, enquanto o professor Walter está entrando, eu vou aproveitar para ler o currículo do professor Walter, que hoje nos agraciou, sendo a nossa primeira palestra. O professor Walter, ele é professor titular do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele tem pós-doutorado voltado à abordagem recovery, realizado em 3 instituições, Unicamp, Yale e ABRS São Paulo. Ele é graduado em Medicina pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, mestre em Saúde Pública e doutor em Filosofia pela Universidade do Minnesota. Ele tem 26 anos de prática de clínica em psiquiatria, é líder do grupo de pesquisa em políticas de saúde e saúde mental, coordenador do Núcleo de Humanização Arte em Saúde, que é o NUHAS, fundador do programa de pós-graduação em saúde mental e atenção psicossocial da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, primeiro mestrado profissional em saúde mental do Brasil, de 2011, fundador da Abrasme Santa Catarina, de 2018 a 2020, editor e fundador da revista de Cadernos Brasileiros de Saúde Mental, membro da Comissão Intersetorial e de Saúde Mental do Conselho Nacional de Saúde, representante da Abrasco, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, na Comissão Permanente de Direitos das Pessoas em Privação de Liberdade, representando a Abrasme, 2016 a 2018, da Comissão sobre Medidas de Segurança e Hospitais de Custódia da Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão. Ele é também participante do GT de Saúde Mental e Atenção Psicossocial, da Frente Parlamentar pela Reforma Psiquiátrica, coordenador de projetos de extensão Humanizarte e Terapeutas da Alegria, da UFSC, temas de maior interesse, atenção psicossocial, recovery, direitos humanos, promoção e educação em saúde, psicologia do esporte e lazer, metodologias qualitativas, formação profissional, educação social, política e gestão em saúde. Ele tem livros na área de direitos humanos e saúde mental, saúde e atenção psicossocial nas prisões, educação social em rua, working with children nas ruas do Brasil. Ele é coautor com Paulo Freire e Maria Freire da Pedagogia da Solidariedade, com edição nos Estados Unidos, e parecerista de várias revistas científicas no Brasil e exterior, autor de mais de 80 de artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais. Então, professor, eu agradeço imensamente a sua presença no nosso congresso, como a nossa palestra magna. Acho que, em nome da comissão organizadora, queria dizer que, particularmente, eu sou fã de carteirinha, então é um prazer imenso poder compartilhar esse momento com o senhor. Acho que o senhor é uma referência para todos nós e para todos que estamos caminhando na luta pela saúde mental. Acho que já ouvimos, né? E seguimos a escola que o senhor tanto tem demonstrado, tanto tem trabalhado por isso há inúmeros anos. Nesse momento, eu deixo nossos congressistas aí todos agraciados, com certeza, com a sua presença. Muito obrigado. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Bem. Eu entrei um pouquinho atrasado aqui, eu não sei se já foi aberto ou o que faço agora. Já está na aula magna. Já está direto assim? Nossa Senhora. Mas você pode, tranquilo, começou agora, tem calma. Não vai tocar hino nacional, nada?
Bom, então já é comigo, né? Tem meu tempo aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer para a comissão organizadora desse evento fantástico, maravilhoso aí. Tenho estado em contato com a Valéria e a Alicia já há algum tempo, me orientando aqui, sobre o que fazer, etc. E há pouco também agradecer ao Cleiton, que me ajudou a conectar aqui, da comissão de vocês também. E queria mandar um abraço especial. Eu estive na Paraíba, deixa eu tirar isso daqui. Eu estive na Paraíba, em João Pessoa, cidade simpática, gostosa, belíssima, aí por ocasião do terceiro Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, comandado aí pela professora doutora Ana Luísa de Castro Gomes, que eu acho que está fazendo parte desse congresso também, vi ali, vai ter uma conferência, queria mandar um abraço para ela, para a comissão que naquela época nos atendeu, que eu conheci aí, que eu sou muito agradecido por ter conhecido João Pessoa sob os auspícios daquela comissão, daquele Fórum de Direitos Humanos, e fico feliz de ver novamente a UFPB protagonizando a saúde mental no país com esse evento. Recebi vários avisos de que gente que ia participar do evento, estaria próximo aí de vários estados do país. Então, fico muito satisfeito, porque nós estamos precisando, no momento, debater muitos temas sobre saúde mental, e a UFPB nos oferece assim, uma oportunidade de ouro de trazer o tema novamente para o foco das discussões. Eu vou trabalhar hoje aqui um tema praticamente impossível de ser esgotado, que são as determinações sociais da saúde mental, um tema que não se pode ter a menor pretensão de dar respostas definitivas, talvez algumas respostas parciais, mas o importante do tema é o processo de sua exploração, não exatamente de buscar respostas ou explicações muito pretensiosas sobre isso. O que a gente pode fazer é explorar o tema, levantar questões, nos perguntarmos sobre determinadas coisas. Eu vou usar uma apresentação. Eu acho que, quando uso esse negócio aqui, vocês não vão mais me ver aí, vão ver só os slides. Vou tentar colocar aqui. Não sei se já está na tela. Alguém pode me informar se está aparecendo bem na tela? Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor, está tudo certo. Tá. Me confere se está aparecendo aí na tela o slide, tá? Que eu vejo na minha tela, mas só para saber se está aparecendo. Sim, está tudo certo. Tá. Me confere se está aparecendo aí na tela o slide, tá? Que eu vejo na minha tela, mas só para saber se... Tá. Então, eu coloquei até um subtema ali, né? Reflexões frente à complexidade, porque é um assunto muito complexo, evidentemente. E o que eu acho que a gente pode começar a falar sobre antes da saúde mental? Eu acho que a gente pode falar aqui hoje, que eu pensei de conversar aqui, de compartilhar, são algumas coisas que se referem a essa relação entre o social e a saúde mental, e uma certa reflexão sobre algumas direções que nós estamos tomando hoje na saúde mental e que tem uma influência muito grande sobre as questões sociais e econômicas e como a gente deve olhar, talvez, para essas coisas. Então, eu queria começar trazendo aqui uma frase do Eugênio Vilaça Mendes,
que é num livro chamado Agenda para a Saúde, construído em 1996, que ele fala que a saúde é uma relação, um sistema de relações entre processos biológicos, ecológicos, culturais, sociais e econômicos. Essas coisas geram condições de vida da população. O Eugênio é um pensador da reforma sanitária, está bem em consonância com o nosso conceito de saúde, que aparece na 8ª Conferência Nacional de Saúde, e que retrata bem isso, né? Bem a ideia de que a saúde ela é produzida socialmente. E sendo produzida socialmente, uma consequência importante é que nós podemos interferir nessa produção social. Essa é uma reflexão, a primeira, mais importante, que nós podemos interferir em várias direções, evidentemente. Nós podemos interferir de uma maneira mais em uma determinada direção ou em outra determinada direção. E então vamos ver, partindo desse princípio de que a saúde é produzida socialmente, a saúde é um bem, é uma dimensão do ser humano que tem um fundo social, talvez o que a gente possa começar a olhar são quais são as perspectivas que nós temos para fazer, então, uma análise da saúde, um referencial múltiplo, né? Porque como é uma produção social, como ela é um resultado de vários contextos sociais, várias ideias, vários contextos conceituais, teóricos, a gente tem alguns panoramas culturais que vão permear, portanto, o que a gente vai fazer a respeito da saúde, o que a gente vai compreender, como é que a saúde se forma. Eu coloquei aqui algumas coisas, algumas são dilemas, né? Por exemplo, um dilema fundamental que nós temos é essa coisa da existência humana entre o individual e o coletivo, entre o livre-arbítrio, a escolha, a formação da pessoa e as influências que ela sofre na sua formação do meio ambiente, das coisas que existem, as liberdades individuais versus as responsabilidades coletivas. Isso tudo se coloca na produção da saúde, na produção social. Como é que você vive o público e o privado? Como é que essas coisas se interrelacionam? Assim como a ideia do local e do sistêmico, que é o segundo dilema que eu coloquei ali. Então, coisas são produzidas de forma sistêmica e coisas são produzidas de forma mais pontual, local. Embora a gente possa, a um ponto, dizer que tudo é sistêmico, tudo vem de uma formação mais geral, mais ambiental, mais cultural, mas o indivíduo tem escolhas, tem maneiras de se estabelecer no sistema. E aí eu queria lembrar a noção de sistema, porque nós falamos em sistema de saúde mental, e é muito comum, cada vez mais, nós nos afastarmos, já desde 1986, desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e de 88, com a instituição da Constituição, do que é, na verdade, um sistema de saúde. E uma coisa que a gente batalhou muito durante muito tempo foi esse entendimento profundo de que o Sistema Único de Saúde, que é o sistema nosso, o sistema nacional que nós inventamos aqui no Brasil, ele não é um sistema de serviços, não é um conjunto de serviços. Um sistema é muito mais que isso. Um sistema é um conjunto de ações, de comportamento, de pensamentos, de serviços, de comunidades, de tudo aquilo que vai influir socialmente na saúde. E esse é um dos maiores problemas, esse não entendimento do que é o sistema, ele nos puxa para trás, ele nos puxa para um modelo anterior à ideia de funcionar como um sistema. Porque a ideia anterior, o sistema de saúde, sempre foi visto como um local que você vai quando você está doente. Na verdade, a gente chegou bastante a questionar isso, é bem conhecida essa ideia, de que o sistema de saúde é mais um sistema de tratamento das doenças do que um sistema de saúde. O grande passo que o Sistema Único de Saúde tentou dar
Um deles foi exatamente tratar a produção social da saúde, transformando essa ideia, que agora já se torna arcaica, do sistema de saúde ser o lugar onde você vai tratar das doenças, como sendo realmente um sistema integrado de várias conexões, de várias coisas, de vários serviços, de várias formas de cuidado. Então, a questão do local e do sistêmico é, para mim, um fato tão importante como o dilema do individual e do coletivo. Da mesma forma, a gente passa, então, para entender que, num sistema de produção social de saúde, você não tem como trabalhar sem ser em vários setores da sociedade. Essas coisas são quase que relembranças para a maioria das pessoas que estão, talvez, me escutando, mas nunca é demais fazer essa relembrança, porque os anos se passam e nós vemos que é difícil de progredir nesses conceitos, nessas ideias, nessas formas de operacionalização que já pareciam estar plenamente estabelecidos. Então, você continua, hoje em dia, a ter problemas de trabalho intersetorial. Os setores continuam independentes, continuam não se falando, continua havendo aquela dicotomia, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje, que é uma coisa que está sempre sendo dita pelos elementos de Estado, de que ou você privilegia a economia ou você privilegia a saúde, como se a economia não fosse parte da produção social da saúde. E, na verdade, para muitas dessas pessoas, não é. Por isso a relembrança é sempre importante. Lembrar que todos os setores, tudo que a sociedade faz pode convergir para uma melhor saúde ou para uma menos boa saúde das populações. No bojo disso, permeando disso, está as produções de conhecimento. O que é que nós sabemos, como nós sabemos e por que nós sabemos. Essa produção de conhecimento nunca é demais lembrar que ela está por trás das maneiras como nós entendemos que devemos praticar o nosso cuidado. Nós aprendemos a cuidar em lugares, em universidades, em escolas, em treinamentos, em capacitações, que seguem determinados conhecimentos que foram produzidos também. E foram produzidos de formas diferentes, por entidades diferentes, com interesses diferentes. Então, a produção de conhecimento, ela é, na verdade, ela não é uma dádiva, não é uma coisa dada, é uma coisa que nós inventamos dentro do panorama de várias interconexões que existem, de vários conflitos, de várias disputas, de várias colaborações, e que vão formar esse tecido coletivo, sistêmico, intersetorial, e que vão basear muito do que as pessoas pensam, muito do que os formadores de opinião pensam, e muito do que nós, que estudamos o assunto, pensamos. E aí vem o caso, evidentemente, na produção de conhecimento, que a gente não pode deixar de falar, que existem hegemonias nessa produção de conhecimento. O saber, ele não é também uma dádiva, ele não é puro, ele não é neutro, ele ocorre, essa produção de saber, dentro de hegemonias disciplinares, onde você tem na saúde, por exemplo, você tem as várias profissões que compõem a saúde, médicos, enfermeiras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, artistas, todos, fisioterapeutas, todos estão ali com suas disciplinas, com suas origens, e dentro de um sistema de hegemonias onde certas disciplinas fornecem o padrão de certas formas de produção de conhecimento dentro de certos ângulos dentro da saúde. E, finalmente, tudo isso vai determinar o nosso trabalho, o trabalho na saúde. O que nós fazemos não é simplesmente construído a partir de um ângulo. Ela vai estar dentro dessas perspectivas, na minha visão, está dentro desse panorama, dentro dessa atmosfera, dentro de todas essas perspectivas que se colocam na produção social da saúde. Passo aqui para, então, começar a falar um pouco de alguns fatores, né,
que levam, então, a gente pensar o cuidado. Eu prestei muita atenção no fato do Congresso ser sobre o cuidado, então, a gente deve realmente, é uma oportunidade ótima de refletir sobre esse cuidado de saúde mental. Alguns fatores individuais e adaptativos que eu coloquei aqui para uma reflexão de como é que se dá o cuidado e como é que a gente entende essa promoção, essa produção social de saúde, lembrando que as pessoas têm diversos fatores, como os fatores próprios, genéticos, os fatores do ambiente, que quando a gente fala fatores individuais, a gente não pode esquecer nunca que o indivíduo não existe isolado. Por mais que existam fatores muito próprios à pessoa, mas esses fatores são construídos de acordo com interferências para além da pessoa. Esse para além da pessoa vão ser o ambiente, o cenário familiar, a escola, como que a pessoa se relaciona no trabalho, como que o trabalho a trata, como é que o sistema político trata o cidadão, como é que o cidadão consegue ou não ter redes de apoio social, como que são essas relações com as redes sociais e quais são os processos de interconexão do cidadão com as redes sociais e, finalmente, que acesso esse cidadão, essa cidadã tem às redes de cuidado. Então, esses fatores vão determinar, de certa maneira, como é que as pessoas vão ter ou não recursos maiores ou menores para, num sistema adaptativo, ter produzida a sua saúde do ponto de vista individual e do ponto de vista da existência dessa pessoa de um sistema. Queria lembrar que, então, com base nisso, com base nesses pensamentos do sistema, da produção social da saúde e dos cidadãos e cidadãs que existem dentro de um determinado território, que a gente faz uma organização sistêmica para o cuidado. E o sistema de saúde que a gente tem vai estar com base nessa forma sistêmica que a gente organiza. Então, no nosso caso, por exemplo, nós temos aí uma base teórica que mudou. Eu acho que nós estamos num momento, no século XXI, nós estamos começando a absorver as mudanças que ocorreram nos últimos 50 anos, 40 anos do século XX. Os últimos 40 anos do século XX foram muito ricos, mas, de repente, a gente entrou num processo a gente pode dizer que houve um certo retrocesso no processo civilizatório. Nós tínhamos uma base teórica, até ali os anos 60, a base sólida para a organização sistêmica do cuidado era a doença, era o foco na doença. O cuidado era organizado para combater as doenças e não se pensava em uma organização formal para a ideia da saúde. Essa organização formal para a ideia da saúde, embora seja antiga, mas em termos da operacionalização dos sistemas, o centro era a doença. Hoje nós mudamos. A base teórica passou a ser um contínuo de saúde e doença. A gente vai entender qual é o papel que um sistema de saúde pode ter, que o sistema de saúde mental pode ter, quando você deixa de centrar na doença e dentro desse sistema e passa a entender a situação do sujeito como um contínuo, saúde e doença. Isso é porque ninguém é totalmente saudável o tempo todo e ninguém é totalmente doente o tempo todo. Essa dicotomia básica de normal e anormal, saudável e doente, isso praticamente acabou. Quando a gente diz que praticamente acabou, acabou como base teórica, mas continua
sendo ainda uma base de trabalho real, na praxis cotidiana. E por isso a gente sempre traz essa ideia. As abordagens também mudaram. A abordagem central no sistema mais arcaico, mais antigo, era curativa. O objetivo do profissional, o objetivo do sistema, era encontrar meios para curar as doenças ou, pelo menos, fazer remissão, no caso da saúde mental, principalmente, fazer remissão de sintomas. A ideia é você acabar com aqueles sintomas que tanto incomodam e que de certa forma, mostram que a pessoa está mal, digamos assim, que permitem um diagnóstico de que aquela pessoa não está se conduzindo bem. Essa abordagem também mudou. Hoje se fala em promover a saúde, se fala em prevenir muito mais e se fala em recuperar, que é uma certa novidade na saúde mental. E a gente vai falar um pouquinho mais por que essa ideia da recuperação se tornou, de certa forma, uma novidade. A recuperação não é uma novidade, por exemplo, para vários ramos da saúde. Você vai para a área cardíaca, tratamento na ortopedia, você vai para áreas respiratórias, a recuperação é mais ou menos bem entendida que pode ser uma possibilidade. A saúde mental, particularmente quando você trata das experiências psicóticas, ela vem com um certo... Eu chamo a maldição de Kraepelin. Né? Kraepelin foi um psiquiatra, diretor do Instituto de Saúde Mental de Munique, no começo do século XX, 1903, ele assumiu a direção, e foi um dos pensadores da saúde mental, da psiquiatria, das mudanças que ocorreram, né? Principalmente no final do século XX, para o século XXI. E é sempre bom lembrar que o que a gente é hoje não é por acaso, a gente chega historicamente no lugar que a gente está. E essas mudanças são interessantes da gente refletir sobre como é que elas foram acontecendo, e porque elas vão de certa forma, definindo como é que vai sendo produzida a saúde, como é que vai sendo produzida a saúde mental, como é que vai se delimitando o sistema. São decisões que são tomadas de acordo com as bases que historicamente a gente foi construindo. Então, o que mudou e o que se consolidou na nossa organização sistêmica do cuidado, no caso do Brasil, no caso do SUS? Revisando um pouquinho quando caiu o slide, as bases teóricas mudaram porque a gente focava na doença e a base passou a ser um foco mais no contínuo, entender o ser humano como um contínuo de saúde e doença. O ser humano não é um ser totalmente saudável o tempo todo, nem totalmente doente o tempo todo, e isso muda a ideia de abordagem da busca da remissão do sintoma e da cura para incluir muito mais a promoção da saúde, a prevenção e a ideia da recuperação, que é uma ideia comum em muitas áreas clínicas da saúde, mas ela é, na saúde mental, uma ideia um pouco com muita resistência, por causa eu não sei se chegaram a ouvir isso que eu falei, chegaram a ouvir quando eu falei das 3 pragas de Kraepelin? Estão me ouvindo agora, pessoal? Sim, professor, a gente está ouvindo sim. Tá. Chegou uma hora que eu falei das 3 pragas de Kraepelin. Quais são as 3 pragas de Kraepelin? São a ideia de que uma pessoa que tem um transtorno mental, ela é improdutiva, ela não tem possibilidade de produzir, ela é perigosa, a periculosidade, e ela é incurável. Ela tem a questão da incurabilidade. Então, principalmente quando você trata do psicótico, da experiência psicótica, a gente aprende, ou aprendia muito fortemente, isso ainda está muito forte no imaginário
geral, no imaginário do próprio profissional de saúde, como é formado, de que é difícil você conseguir que uma pessoa tenha uma vida produtiva, é difícil você conseguir que ela tenha uma vida não perigosa, sem ser suspeito, e principalmente que ela possa ter um outro prognóstico que não seja da deterioração. A gente aprende que na esquizofrenia, por exemplo, não vai ser possível outro caminho que não a deterioração, que mesmo com as medicações de última geração não vai se conseguir uma melhora, e essas coisas têm uma influência básica teórica muito forte na construção do cuidado, como nós herdamos. Então, por isso a gente promoveu mudanças nessas ideias, né? Isso vai dar uma certa delimitação do sistema, vai dar uma noção de o que o sistema pode fazer, qual é o papel do sistema e como é que o sistema pode funcionar. O sistema aqui vai ser uma parte, porque na teoria geral dos sistemas, você tem sistemas e subsistemas. Então, o sistema de serviços de saúde é um subsistema do sistema geral da sociedade. Então, no nosso caso, nós criamos a ideia do trabalho em rede e criamos a rede de atenção psicossocial. É uma forma de trabalhar, uma forma de organizar sistemicamente o cuidado, baseado nessas novas abordagens, nessas novas ideias para se utilizar o cuidado. Para isso funcionar, evidentemente, você tem que ter uma certa noção da sua infraestrutura, formar pessoas, né? Saber o papel desse profissional, que papel que ele vai ter nesse sistema, ter uma ideia geral disso, e a partir disso você normatiza e faz um esquema operacional para que tudo possa funcionar. Então é assim que a gente se organiza para o cuidado. Os princípios que você vai precisar para organizar esse cuidado são diversos, são muitos. Eu selecionei alguns aqui. Primeiro, você tem que ter um conceito, e essas coisas, às vezes, é bom lembrar que a gente vive essas coisas no cotidiano sem perceber. É a grande questão da atmosfera cultural. Não é o tempo todo que o profissional percebe que ele está vivendo e organizando o seu trabalho a partir de certos conceitos, a partir de certas ideias. Então, eu trouxe aqui essas 4 ideias aqui. Primeiro, o conceito de saúde mental. Qual é o conceito de saúde mental que a gente tem para trabalhar no cuidado de saúde mental? Isso é uma reflexão muito importante, porque esse conceito também não é um conceito que chegou aqui do nada. Ele é um conceito, nós usamos conceitos mais modernos, mas essa concepção mais moderna, ela é ainda atravessada por concepções antigas, concepções arcaicas, que estão presentes, às vezes, de forma até inconsciente no nosso trabalho. Trouxe também o conceito da integralidade, o ser humano integral, o serviço integral, a sociedade como elemento integral. A questão da integralidade, que é um dos conceitos, talvez dos 6 princípios do SUS, o menos dissecado. Nós discutimos bastante o acesso, nós discutimos bastante a equidade, nós discutimos bastante a descentralização, mas a integralidade ela não é tão discutida assim, ela é muito falada, mas a gente não tem muitas vezes uma ideia muito clara do que nós estamos querendo dizer quando nós estamos falando de integralidade, sistema integral do ser humano, etc. A ideia do trabalho em rede, que é a forma operacional de escolha hoje no Sistema Único de Saúde, e a ideia da transdisciplinaridade, que até certo ponto criou um certo frisson, porque muitos profissionais têm muita insegurança nessas relações disciplinares. E a transdisciplinaridade é um conceito aparentemente muito as pessoas consideram muito ousado demais. Transdisciplinaridade causa muito frisson, porque as pessoas começam a achar que então não tem mais barreira, não tem definição,
profissional, o que um faz, todo mundo faz. É um pouco mal compreendida essa ideia de que você pode usufruir do conhecimento interdisciplinar de uma forma trans, de uma forma que você possa não ter medo de trabalhar certos conceitos que não devem ser domínio especial de ninguém. E aí as pessoas têm muito medo, como se fosse o cara então vai pegar e vai fazer uma outra coisa que o outro não faz, coisa e tal. E por isso eu trouxe esses conceitos aqui, trabalhar esses conceitos. Então vamos lá. Concepção de saúde mental. Eu gosto muito de trazer as concepções mais antigas, porque é dali que vem a história. Eu trouxe essa um dos autores mais citados nos tratados de psiquiatria, que foram livros, os tratados que deram o tom da saúde mental até ali a década de 60, 70, mas que continuam influenciando as ideias de hoje. Então, veja bem, como é que os autores nessa época tentavam conceber a saúde mental? Algumas coisas que o Menninger falava é a adaptação do ser humano ao mundo e a outros com o máximo de efetividade e felicidade. Não é só eficiência ou apenas contentamento, ou a graça de obedecer alegremente às regras do jogo. É tudo isso, comprometimento, implicam uma certa consideração social e uma disposição alegre. É interessante olhar para isso, porque a gente pode se perguntar, será que isso não gerou no nosso imaginário resquícios de que, por exemplo, se a pessoa não está alegre, se a pessoa não está feliz, isso pode ser um sinal de transtorno? Será que isso não gerou resquícios de que se a pessoa não é efetiva, ou seja, se ela não se adapta às regras do jogo, isso pode gerar uma ideia de que essa pessoa não está bem adaptada e, portanto, ela pode ter um problema, e colocar na pessoa, se as regras do jogo estiverem erradas, digamos assim, né, se estiverem incorretas para o ser humano, como é que fica esse tipo de definição de conceito de saúde mental? Claro que isso já caiu por terra, mas caiu mesmo? Será que caiu culturalmente? Será que caiu da atmosfera que nos cerca? Essas são as grandes questões. Uma outra concepção aqui, que já vem um pouco depois, umas 2 décadas depois, é a concepção de individuação que fazem 2 autores, são muito citados em muitos tratados de psiquiatria, inclusive no Kaplan. Kaplan cita sempre esses autores históricos, e vai ter mais ou menos o mesmo tom. Pessoas, o que é uma individuação? Um cara que tem confiança em si mesmo, confiança nos outros, senso de competência, ele tem um sentimento de que a situação humana tem um significado maior, um valor profundo, e ele tem mais resistência à descompensação emocional do que aqueles que têm atitudes e sentimentos que levam à insegurança. Na verdade, se você olhar bem e profundamente isso aí, você espera que o indivíduo são seja um cara que supera todos os seus problemas, todas as coisas, não se abala na sua autoestima, e a gente vai olhando para isso aí, a gente vai dizer, não, então conheço pouca gente sã, porque a maioria das pessoas sofre, eventualmente, não passa nesse teste, eventualmente. Você vai ter isso aí. Agora, a questão, de novo, como na definição do Menninger, será que isso gerou resquícios? Será que nós trabalhamos olhando ainda para essas coisas? O que a gente passou a fazer para superar esse tipo de conceito, que a gente, evidentemente, foi vendo que era irreal, é flexibilizar esses conceitos. Então, passou mais a pensar em termos de saúde e doença, passou mais a pensar em termos de normalidade, a normalidade mais relativizada, e começou a trabalhar mais internacionalmente nos consensos, nas ideias, que a sanidade mental
aquele contínuo saúde e doença tem mais a ver com a capacidade de viver, trabalhar, aprender e participar. Nós passamos a ser mais modestos. Em vez de querer ser aquele ser perfeito, que supera tudo, que nunca sofre, que está sempre feliz, que está alegre de cumprir as regras do jogo, a gente começou a usar um discurso mais comedido. Basta você conseguir buscar isso aí, que você vai ter mais possibilidade de estar com o seu bem-estar mental. Essas ilustrações desse slide, para quem já foi lá em Trieste, lá nos serviços fundados pela Reforma Italiana, isso é de uma cooperativa que tem lá em Trieste, quem foi lá já deve ter inclusive visitado, porque ela é bem famosa, e que mostra que as pessoas podem, mesmo pessoas diagnosticadas com transtornos mentais severos, nesse contexto de flexibilização de conceitos, conseguem ter um prognóstico diferente, conseguem ter uma ideia diferente, conseguem viver, trabalhar, aprender e participar das suas comunidades. Então, esses conceitos vão orientar novas ideias sobre o cuidado em saúde mental. Então, aqui já na década de 90, a gente começa a discutir muito mais fortemente no terrenos acadêmicos e profissionais e com os movimentos sociais, principalmente os movimentos de ex-pacientes psiquiátricos, os movimentos de sobreviventes da psiquiatria, os movimentos de usuários pelo mundo inteiro, começa-se a discutir uma outra ideia de como cuidar, não só uma concepção de saúde mental, mas uma concepção de como cuidar. Então, discutir a ideia na eliminação do transtorno mental, a ideia é buscar novos modos de vida, retomar a esperança. É uma palavra importante para um público que sofreu sempre, desde a Idade Média, a discriminação e desesperança. Recuperar a confiança pessoal para um público que, desde muito tempo, não consegue adquirir essa confiança pessoal, porque é sempre dito, é uma profecia colocada na cabeça do sujeito, que você não vai poder fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não tem condições, você será isolado. Essa é a nossa tradição durante 500 anos. E mudar isso aí foi o objetivo de muitas reformas pelo mundo, né? Inclusive a reforma italiana e a reforma psiquiátrica brasileira, em que as pessoas comecem a poder acreditar em si mesmo e controlar a sua própria vida. Eu estou citando aqui um autor lá da Universidade de Boston, que trabalha com a reabilitação psicossocial, e mais embaixo autores que trabalham com a Universidade de Yale também, que a vida não se restringe a tratamentos, conviver com sua condição mental não significa remissão dos sintomas. O sofrimento faz parte da vida das pessoas. Então mudou completamente o discurso daquelas posições iniciais. E isso foi acompanhado pela OMS. Vocês continuam me ouvindo, pessoal? Sim, professor, quem está ouvindo, sim. Beleza, de vez em quando eu vou checar, desculpa aí. Não, pode Isso checar. chega século XXI, a OMS começa a assumir internacionalmente essas ideias de mudança de concepção. E em 2005 ela lança um relatório em que afirma que a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas habilidades, consegue lidar com os estresses normais da vida, pode trabalhar produtivamente e frutiferamente e está em condições de contribuir com a sua comunidade. É um discurso mais comedido, mais flexível e mais real, mais realista. Nessas ilustrações aqui, as duas do lado direito, são a mais da ponta aqui, do nosso Congresso de Saúde Mental da Abrasme. Eu trabalhei com a Abrasme desde a fundação, presidente da Abrasme algumas vezes. Ali tem o Eric, que é um artista fantástico aqui da cidade de Florianópolis, que
tocou com a gente aqui no Congresso, animou o Congresso, uma pessoa que a gente procurou nos congressos sempre mostrar isso aí. A segunda, da direita para a esquerda, de uma professora da Universidade de Campinas, que faz um trabalho de dança sobre o parto, e que era apresentada, mas nesse congresso a gente apresentava muitos artistas com experiência psicótica, experiência de vida, e sempre procuramos mostrar que esse ideal pode ser alcançado quando você consegue trazer para a pessoa uma expectativa daquilo que ela pode fazer. Se você disser para a pessoa que ela tem que ser, superar tudo aquilo que ela tem de sofrimento, acabar com todos os seus sintomas, etc., etc., você está criando uma pessoa a qual você não tem possibilidade de oferecer um cuidado que vai lhe levar para uma vida significativa. Mas se você começa a realmente assumir, na prática, o discurso que vem se conformando aí no linguajar internacional, da nossa reforma psiquiátrica, da reforma italiana e de outros lugares onde nós temos feito alguma influência, você vai ver que essas coisas começam a aparecer de uma forma muito concreta. Então, a gente começou a puxar outros conceitos que passam a fundamentar o cuidado no século XXI. E esses conceitos é que eu acho que são de uma importância enorme para que a gente possa realmente orientar o nosso cuidado. Eles podem parecer para alguns de vocês meio óbvios, mas eu acho que eles estão sempre em conflito, em colisão com conceitos mais antigos que são contrários a esses conceitos aí. E, portanto, a gente precisa reafirmá-los sempre. Eu acho que 3 coisas importantes que eu estou trazendo nesse slide aqui é que as pessoas com transtorno mental, aquelas diagnosticadas com transtorno mental, independente da severidade desse transtorno, elas podem viver uma vida produtiva. Isso é uma frase revolucionária. Por incrível que pareça, ainda é revolucionária essa frase, porque há uma crença muito grande em muitos lugares, em muitos serviços, em muitos sistemas, que essas pessoas não podem viver uma vida produtiva, elas não têm condições, mas elas podem, mesmo enquanto manifestando sintomas. Isso é altamente revolucionário. Mas é o cuidado do presente. O cuidado do passado era o cuidado em que você tinha que tutelar. Isso tem consequências enormes para como você se relaciona com as pessoas. Porque se ela não pode viver uma vida produtiva, ela tem que ser tutelada eternamente. E quanto pior, se ela tiver com algum sintoma, aí para tudo. E hoje a gente raciocina que não. Mesmo enquanto manifestando sintomas, essa pessoa merece nossa atenção, nosso cuidado e pode viver uma vida produtiva. Muitos podem se recuperar do transtorno mental. Isso foi mostrado com evidências científicas, por vários estudos que são pouco divulgados. Já desde 1974, quando saiu o estudo do John Strauss, fizeram um acompanhamento em Vermont, estado de Vermont, nos Estados Unidos, de mais de 2.000 pessoas que foram tratados, que eram pessoas que vieram entre os pacientes mais graves, internadas em hospitais psiquiátricos, e mostraram que 70% daquelas pessoas que entraram num programa inovador de cuidado se recuperaram em termos do que você pode chamar de recuperação do transtorno mental. O que quer dizer essa recuperação? Que elas passaram a viver vidas produtivas, contribuir com suas comunidades, compreenderam suas habilidades e desabilidades, entenderam como viver com seu sofrimento e deixaram de ser pessoas que precisavam viver internadas em manicômios. E a outra coisa é que a coisa não é linear. Tem pessoas que melhoram em determinadas dimensões, em determinados domínios, e não melhoram em outros, mas isso não as impede de ser produtivas, não as impedem de poder viver uma vida digna, de poder ressignificar a sua vida. Os objetivos do cuidado também mudam nesse sentido. Então, o cuidado que a gente tinha naquilo que a gente pode chamar erradamente de saúde mental, né? Mas tradicional, era o desaparecimento de sintoma, a remissão de sintoma. O cuidado hoje não é mais pensado dessa forma.
O objetivo não é desaparecer sintoma. O objetivo é que a pessoa com sintomas ou sem sintomas consiga viver sua vida produtivamente, consiga ressignificar a experiência do sofrimento. Ela não precisa achar que é um menos cidadão do que outro porque tem um sofrimento psíquico. Isso vale não só para os psicóticos, não vale para as pessoas só que têm transtorno, vale para nós, inclusive, que não somos, talvez, diagnosticados com psicose, não somos diagnosticados com transtornos, mas que temos nossos sofrimentos, temos nossos adoecimentos. Então, hoje a gente deixou de que o cuidado é nosso para os outros. Isso é outra coisa. O cuidado é um cuidado para a produção social de saúde mental, porque hoje a gente entende que saúde mental é uma questão para todos e todas, não somente para algumas pessoas que têm um diagnóstico de algo que foi chamado ali de doença mental. O foco deixa de ser o sofrimento e se move para outros interesses. Então, o foco do cuidado hoje não é mais a parte negativa, o quanto você sofre, que sintoma você tem, que diagnóstico você tem. O foco é qual é o seu sonho, como é que eu posso lhe ajudar a fazer algo que você deseja, o que nós podemos criar de oportunidade para as pessoas, como é que nós podemos restabelecer a esperança, recuperar a vida frente às perdas que a pessoa sofre com o transtorno, como nós podemos buscar novos sentidos e, principalmente, como é que a pessoa pode se reconhecer inventor dos seus caminhos, ou seja, cuidando de si própria. Então, acho que, já chegando para o final da nossa fala, estão me ouvindo? Sim, professor, estamos ouvindo, sim. Obrigado. Está chegando aí para o final. Eu listei aqui alguns princípios. Tem muitas coisas agora que estão surgindo na discussão do cuidado. Nós temos aí uma tradição consolidada no Brasil da atenção psicossocial, que tem pensadores fantásticos como Abílio Costa Rosa, Paulo Amarante. Você tem muita produção acadêmica, científica, Lancet, e agora estão sendo adicionadas novas discussões, e eu fiz uma seleção aqui de alguns princípios fundamentais para olhar para o cuidado numa perspectiva de presente e futuro. E peguei algumas palavras que são importantes, que têm surgido muito nesse discurso. Um é a autodireção, ou seja, a ideia de que realmente a autonomia tem que ser buscada, mas uma autonomia em que realmente a pessoa consiga adquirir o controle sobre sua própria vida. Isso é um pouco delicado, porque os profissionais têm formação muito tutelar, têm muito medo dessa autodireção, dessa autonomia. Mas as experiências que nós temos visto por aí, as evidências do trabalho, onde a gente consegue superar essas amarras, a gente vê que a melhora das pessoas é enorme. Esse cuidado tem que ser individualizado, centrado na pessoa e não centrado no interesse da instituição, no interesse do profissional. O conceito de empoderamento, que é central para a promoção da saúde. A pessoa tem que ser empoderada para poder adquirir essa autodireção. O conceito da integralidade, do ser holístico. E entender que esse cuidado ele não é linear, não quer dizer que vai progredir numa certa direção, vai progredindo. Não é assim. As dimensões são várias, os vetores vão em direções diversas a todo momento. O cuidado em saúde mental é uma experiência, é uma aventura, é uma dedicação e engajamento em que você tem que entender a multidimensionalidade do caso, o respeito pelo direito e pela ideia, pela direção do outro, a responsabilidade, a assumir novos papéis sociais, e inclui não desresponsabilizar a pessoa também de sua própria saúde. Isso é bom, isso é saudável. E a palavra esperança, que é muito importante. Uma das grandes palavras hoje é a recuperação, que vem lá das ideias do recovery, que é uma abordagem que está sendo muito trabalhada hoje em dia.
e que se baseia muito nessa compreensão das habilidades e desabilidades de cada um, e de engajar-se numa vida ativa com autonomia, identidade social, significado, propósito, senso positivo de self, lembrar que as pessoas são discriminadas, estigmatizadas, e o que o profissional pode fazer muitas vezes é ajudar essa pessoa a acreditar em si e conseguir buscar conexões que levem a um avanço nessa vida ativa. Isso aí está tudo agora contido no Plano de Ação em Saúde Mental da OMS, 2013-2020. E uma coisa que tem se discutido muito, tanto na nossa reforma psiquiátrica, na reforma italiana, e hoje nos movimentos atuais de recovery, de as novas abordagens, diálogo aberto, tem várias coisas acontecendo, várias discussões aí no mundo. Infelizmente, nós estamos aqui no Brasil mais do que no mundo. O mundo inteiro, na minha opinião, está num processo de decadência civilizatória no momento. Esse momento é um momento de decadência civilizatória mesmo. O Brasil está um pouco pior. O Brasil está sofrendo um retrocesso muito grande. Então, a gente não chega a muita coisa aqui, porque a informação é manipulada, a informação é sonegada. Mas o que tem se discutido muito, a coisa da cidadania, é uma discussão central. A nossa reforma psiquiátrica traz essa discussão. O Ministério da Saúde assumiu essa discussão durante um tempo, mas desde 2017, com a chamada nova política de saúde mental, que procuram substituir a política que vinha sendo construída democraticamente e eficientemente, cientificamente, agora com retrocesso, a gente tem discutido um pouco essas coisas. Mas nós não podemos nos esquecer, porque quando passar esse retrocesso, o mundo caminha em ritmos, em ciclos, e vai haver um tempo aí de retrocesso. Não vejo como isso vai parar hoje ou até o ano que vem, mas nós temos que estar preparados sempre para fazer o que é correto e o que é melhor, porque senão a gente acaba entrando no redemoinho da decadência, e nós temos que sobreviver a isso. Então, nós temos aí uma teoria de cidadania hoje, desenvolvida por Michael Rowe, da Universidade de Yale, que fala sistematizou ali, né? Essas coisas são legais, esses receitinhos que os americanos gostam de fazer, porque eles, de certa forma, sistematizam coisas, né? E que fala que o que é importante no cuidado em saúde mental hoje é promover a cidadania das pessoas. Promover direitos, responsabilidades, os papéis sociais que elas podem exercer, os recursos, e recursos ele está falando aqui não é recursos financeiros somente, recursos da comunidade, recursos das redes, recursos afetivos, recursos que as pessoas possam ter, cultivar as relações, não só a relação profissional, nós não temos que ajudar só nas relações nossas com as pessoas que a gente está com a missão de cuidar, mas incentivar que eles não precisem mais, inclusive, muito, não dependam somente das nossas relações, que possam ativamente construir relações com outros lugares, com outras instituições, com outras pessoas, e cultivar esse senso de pertencimento, cultivar que a sociedade possa superar esse momento dessas divisões terríveis que estão existindo entre nós e eles, entre pacientes e cuidadores, entre pobres e ricos, brancos e negros, mulheres e homens, polícias e bandidos. Isso tem que ser superado, porque uma sociedade não vai funcionar, não vai dar certo, não adianta tentar. Eles estão tentando essas dicotomias, esses trabalhos de ódio, estão sendo tentados há muito tempo, e está claro que não dá certo. Nós temos que encontrar outro caminho, e nós vamos ter que contribuir. Acho que a grande contribuição do profissional de saúde mental, é contribuir para isso. Então, eu queria chegar aqui no finalzinho dizendo que o trabalho do profissional hoje é um trabalho de ajudar a recuperação das pessoas. Nós temos que acreditar nessa recuperação. Não há pessoa irrecuperável. O que nós não podemos querer é que as pessoas esperar que elas atinjam habilidades que elas não têm, embora isso não deva ser uma amarra. A gente não pode partir do princípio que uma pessoa não pode chegar aonde talvez ela possa. Isso é uma coisa que eu já vi ser desmentida várias vezes. Existe um médico psiquiatra, Daniel Fisher, nos Estados Unidos,
quando ele era internado, foi internado no hospital, no manicômio, no estado americano, há muito tempo atrás, e ele um dia comentou com o psiquiatra dele que queria ser médico. O psiquiatra falou para ele, olha, você não vai dar certo, não, você tem que ter expectativas menores, você é esquizofrênico, você não vai poder, tenta outras expectativas. Aí ele ficou muito tempo desanimado do sonho dele, até que ele encontrou outro cuidador, um outro médico psiquiatra, que ele falou, olha, eu queria ser médico. Aí o psiquiatra falou, olha, se eu te der alta aqui, você vai estudar para a faculdade? Ele falou, vou. Deu alta para o Daniel, e ele foi estudar, passou no vestibular, hoje é médico psiquiatra. Então a gente tem que cuidar com essas armadilhas de achar que as pessoas não podem cumprir determinadas formas de viver, porque tem suas limitações. Embora a gente possa até estar alerta para as limitações de cada um, mas jamais desesperançar, jamais tirar o sonho das pessoas e o nosso sonho de que as pessoas podem, devem, têm direito a ter uma vida digna e uma vida em que nós possamos contribuir. Para isso, essas condições externas, nós temos responsabilidade de ajudar a implementar os direitos humanos, de ajudar a criar essa cultura positiva do restabelecimento e ajudar que os serviços não sejam orientados simplesmente para a remissão de sintomas, para virar ambulatórios e lugares de medicação, mas lugares para a recuperação. Eu gostaria muito de parar por aqui, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar falando aqui, pela paciência de vocês em me escutar. Espero que tenha contribuído um pouco para dar um certo início a esse congresso maravilhoso e muito obrigado. Obrigada, professor Walter, foi um prazer te ouvir. Eu acho que, assim como eu que sou uma profissional, para todos os outros que estão iniciando a sua jornada na saúde mental, as suas palavras elas são confortantes e eu acho que elas são uma palavra de amparo, assim. Eu acho que trabalhar com a saúde mental, muitas vezes, eu sempre digo que é um caminho muito árduo, assim, e é um caminho muitas vezes espinhoso, porque a gente divide muito a questão e transfere bastante coisa, então eu sempre digo que nós somos seres humanos, então por conta disso, claro que nós temos emoções, sofrimentos, e a gente vive muito de tudo isso. E eu acho que a palavra a gente tem trabalhado há algum tempo nessa questão de colocar o paciente como centro do seu papel curativo, porque de fato não existe outro caminho a ser seguido, senão o paciente definir para si quais são as suas metas terapêuticas. A partir do momento que a gente o dia que a gente tirar a capa de super-homem e de super-mulher que os profissionais de saúde geralmente a gente acaba tendo e dizer que, tipo, você tem que fazer isso, a gente tentar definir para o outro o que é melhor para a vida do outro e a gente passar a ouvir quais são os objetivos terapêuticos daquela pessoa, qual é o que ele quer naquela jornada, eu acho que é um grande passo nesse processo. Eu queria aproveitar, tem algumas perguntas para o senhor, então eu vou aproveitar para ler, tá bem? Estão me vendo aí, né? Hã? Estão me vendo agora? Estão? Normal. A Elise Verônica, ela perguntou se o senhor considera que o SUS é eficaz para o atendimento na saúde mental e o que o senhor acha, quais são as barreiras ainda que a gente vem vivendo e o que a gente poderia melhorar. A gente sabe que existem inúmeras, mas se o senhor pudesse elencar de uma maneira breve a sua perspectiva, a sua visão da evolução do SUS nesse processo de cuidado para a saúde mental. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, Elise Verônica, talvez tenha outras perguntas nesse sentido também, essas palavras têm que ser todas olhadas com uma certa perspicácia. Por exemplo, não existe sistema totalmente eficaz.
nem sistema totalmente ineficaz. O que existe é um contínuo. Você vai encontrar sistemas que são muito bons em alguns domínios, sistemas que não são muito bons em alguns domínios. O Sistema Único de Saúde, ele é um sistema quase que perfeito na sua concepção. Eu não tenho medo de dizer isso, eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando, e não estou falando a partir de uma ideia, uma concepção ideológica, uma concepção só política ou qualquer coisa assim. É porque o Sistema Único de Saúde, nós tivemos a sorte de viver num momento fantástico que o Brasil viveu na década de 80, e que nós pudemos fazer uma experiência de colocar o sistema dentro do Estado, da Constituição Federativa do país, enquanto que outros países não tinham condições de fazer isso. Por exemplo, os Estados Unidos tentou fazer isso 2 vezes, pelo menos, uma vez na administração do presidente Clinton. Ele perdeu uma eleição, dizem que por causa disso, uma das determinantes dele ter perdido a eleição foi porque tentou fazer um sistema universal, acesso universal dos Estados Unidos, e o presidente Obama, que conseguiu avançar algo que não chega a 10% do que é o nosso SUS. E foi considerado uma coisa assim absurda, revolucionária. O presidente Trump agora está tentando, inclusive, convencer uma boa parte do eleitorado a votar nele só para poder tirar o que o Obama fez, porque é considerado absurdo. Então, a pergunta, Elise e Verônica e todos que estão ouvindo, sobre a eficácia do SUS tem que ser entendida da seguinte forma. Houve uma eficácia enorme em criar o sistema e apontar o caminho. Eu acho que o SUS foi o melhor sistema de saúde concebido até hoje dentro do planeta. Ele é quase que perfeito. Ele congregou num momento muito fantástico, maravilhoso da civilização, pensadores que conseguiram captar, conseguiram sintetizar tudo o que vinha acontecendo internacionalmente. O Sistema Único de Saúde usa a concepção dos médicos de pés descalços da China, que revolucionou a saúde nos anos 60. Ele usa as concepções da reforma sanitária da Inglaterra, do sistema inglês. Ele usa concepções do sistema canadense. Ele usa a experiência italiana. Ele conseguiu pegar tudo isso e formular um sistema altamente eficaz. Desde que ele foi implantado, até cerca de 2011, talvez, o sistema caminhou. Ele jamais chegou a ser ativado da forma como ele foi pensado, mas ele caminhou. Mas sempre sob conflito, porque o SUS contraria muitos interesses, a operacionalização do SUS. E agora, de 2011, definitivamente 2015, 2016 para cá, o sistema está sendo alvo de ataques para ser destruído. O objetivo ali de algumas pessoas que estão no Estado hoje é destruir o sistema de saúde. O sistema de saúde só teve agora uma sobrevida por causa da pandemia, porque a pandemia foi capaz de abrir os olhos de algumas pessoas no país para a importância do sistema público de saúde. Mas até agora o sistema tem sido achincalhado e buscado destruir. Então, para finalizar a resposta, ele é eficaz? Eu acho que ele hoje é razoavelmente eficaz naquilo que ele tenta fazer. Se você considerar o CAPS como parte do sistema de saúde, você considerar os serviços residenciais terapêuticos como parte do sistema de saúde, se você considerar as redes de atenção psicossocial que sobreviveu dela como parte do sistema de saúde, você vai ver que a eficácia dele é bastante razoável. Agora, é longe daquilo que nós gostaríamos que fosse. Sim. Aí a Tamires Milena está perguntando como seria se o conceito de transdisciplinaridade funcionasse em comunhão com o princípio de equidade para o sistema de saúde em relação à saúde mental. Essa é uma pergunta tão profunda, né? Porque a gente
fala sobre se despir de ego, sobre uma questão muito de... Nós temos ainda um sistema extremamente medicalocêntrico, um sistema que ainda é muito curativo. Então, qual é a opinião do senhor relativa a isso? Olha, a Tamires fez uma pergunta aí. Tamires, por favor, você anota essa pergunta aí, todo mundo anota essa pergunta aí. É uma pergunta fantástica. Ela formulou essa pergunta de uma maneira excepcional. Eu acho que dá aí tese de doutorado, dá dissertação de mestrado, dá livro, dá artigo, dá discussão, dá debate, dá tema de congresso com essa pergunta aí. Eu, sinceramente, eu vou te dizer também, eu sou um cara que não tenho vergonha de ser humilde, não, tá? Eu vou te dizer que, no momento, eu teria que pensar para responder a sua pergunta. Porque conectar essas duas coisas ali que você fala, transdisciplinaridade, ela é um conceito que tem sido muito mal entendido e, quando entendido, atacado por causa dos corporativismos. Não se esqueça que nós vivemos num país que, se você for aferir pressão de uma pessoa, pode ser processado pelas enfermeiras. Verdade. Se você for, entendeu? Dar uma aspirina para o seu filho e o Conselho Federal de Medicina souber disso, você pode ser processado porque você exerceu a medicina ilegalmente. A gente fazia uma piada aqui na universidade, que é assim, vai chegar um ponto que, se você filosofar, os filósofos vão te processar. Então, nós vivemos nesse atraso. Quer dizer, coisas que a gente brinca assim, um chimpanzé bem treinado poderia fazer, você não pode fazer, porque vai ter uma pessoa que vai dizer que aquilo ali é um ato médico, é um ato da enfermagem, é um ato da psicologia. Daqui a pouco só podem conversar os psicólogos. No sistema de saúde, só os psicólogos poderão conversar. Então, você vive numa paranoia, numa insegurança horrorosa, em que as pessoas não conseguem aceitar nem a interdisciplinaridade, que é um passo para a transdisciplinaridade. E aí é uma discussão muito boa. Agora, eu vou me escusar da pergunta agora, porque isso aí daria um outro gás aí, mais umas 2 horas de discussão sobre conectar isso com a equidade, que é um conceito também, talvez um conceito central da democracia, né? E eu não sei como é que a Tamires conectou na cabeça dela a pergunta, conectou a equidade nas disciplinas, na disciplinaridade, ou a equidade como um todo. Então, por isso, eu vou me escusar de explorar a questão agora. Mas não é por covardia, não, viu? É só porque eu não quero... É porque é uma discussão longa. É uma discussão longa. Mas que não devia ser abandonada, não. Hein? Acho que a Tamires tem que ser ouvida nessa pergunta aí. É verdade. Eu acho que ao longo desse congresso, como a gente tem o foco do congresso é a interprofissionalidade, acho que essa questão precisa ser discutida, acho que esgotada de uma maneira... esgotada é impossível, mas ela precisa ser discutida, pelo menos de uma maneira bastante densa. Até porque o que motivou o congresso é que hoje nós temos um ambulatório interprofissional. Eu sou farmacêutica, eu trabalho diretamente junto com o professor Hernani, que é médico, mais enfermeiro, mais psicólogo. Então, a gente, para trabalhar de maneira colaborativa, a gente precisa, de maneira, sair um pouco da questão do corporativismo, tirar a capa, e é isso, se despir um pouco do ego e tentar entender que quem define o próprio cuidado é o paciente. E, para encerrar, professor, eu juro, tá? Eu juro que eu já sei que estamos atrasados. O Renato Batista, ele perguntou: uma pessoa diagnosticada e em tratamento para um transtorno mental, ela pode ser produtiva de fato? Em algum momento pode ocorrer uma recaída? Boa pergunta. Essa é a pergunta que, às vezes, as pessoas até não gostam de fazer, porque ficam com medo, Eu gostei muito da sua pergunta, Renato, porque é uma pergunta que está na cabeça de todo mundo. Né? Quem trabalha em saúde mental escuta todos esses discursos, esses papos, mas, no fundo, tem lá essa pergunta, né? Poxa, mas será que ela pode ser produtiva mesmo ou não? Eu acho que sim, e fazendo a ressalva que nem todo mundo pode ser produtivo o tempo todo. Então, a gente tem que entender, quando a gente diz assim, essa pessoa pode ser produtiva, tal qual qualquer outra pessoa, ela vai ter momentos de maior produtividade ou menor produtividade. Isso aí parece uma fuga da pergunta, mas não é, não.
é pelo seguinte, tem momentos na vida que nós mesmos, que estamos aqui falando e teorizando, somos improdutivos, jamais esquecer disso. A pessoa que tem um transtorno, a primeira coisa que nós temos que ver é se foram dados, se ela é improdutiva porque não aproveitou as oportunidades ou porque não lhe foram dadas as oportunidades. Porque a experiência que eu tenho tido, existe um novo grupo aí, chama Rede Recovery Brasil. Se vocês olharem ali, vocês vão ter umas experiências muito legais que estão acontecendo ali. Eu estou participando nesse grupo, e esse grupo tem 5 organizadores. 2 desses organizadores são pessoas que a gente chama pessoas com experiência vivida, ou seja, pessoas que foram diagnosticadas com psicose, com esquizofrenia, mais especificamente, que hoje são diretores de ONGs e são organizadores dessa rede, que estão expandindo essa rede. Agora vão criar, inclusive, rodas de conversa lá, que vocês podem participar, quem quiser, etc. O que aconteceu com essas pessoas, conversando com essas pessoas, que hoje são altamente produtivas, por exemplo, um dos nossos companheiros lá, ele está no seu 2º mestrado, pretende fazer um doutorado, é engenheiro, e fez um dos mestrados dele, foi um MBA feito nos Estados Unidos. Tem diagnóstico de esquizofrenia, e é uma pessoa que até o momento que não lhe foram dadas oportunidades, ele era improdutivo. Nossa. Mas quando lhe foi dada a oportunidade, quando alguém acreditou nele, que ele poderia ser o que ele queria ser, ele se transformou numa pessoa altamente produtiva. A outra pessoa que faz parte desse grupo, que é a organizadora, está organizando a formação que nós vamos ofertar e oferecer sobre esse tema da recuperação, de recovery, baseado em algumas experiências internacionais, também com diagnóstico de esquizofrenia, e a história é igual. Então, eu estou vendo essa história se repetir muito. Eu encontrei muitas pessoas, meu pós-doutorado foi em cima disso, eu entrevistei aí 19 pessoas, dessas 8 eram pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, mas eu encontrei muitas outras, essas são só as que participaram da minha pesquisa. Quase todas têm a mesma história. Sempre que ninguém acreditava nela, sempre que alguém estigmatizava, sempre que alguém fechava a porta, sempre que alguém não deixava que elas pudessem perceber em si as suas possibilidades, elas eram improdutivas. 0. Quando alguém começou a acreditar nela, não quer dizer, algumas se tornaram muito produtivas, outras um pouco menos produtivas, outras, aí para responder a pergunta do Renato, ora estavam mais produtivas, ora menos produtivas, recaídas existem, como para qualquer outra coisa, como para gripe, como para artrite reumatoide, entendeu? Problemas cardíacos, tem hora que você está melhor, tem hora que você está pior. Na saúde mental, isso vai depender muito mais do que nas outras doenças clínicas, vai depender muito mais do ambiente, vai depender muito mais do comportamento, porque é uma coisa que tem a ver com comportamento, tem a ver com emoção, tem a ver com o grau de cidadania que a sociedade lhe oferece e tem a ver com a cultura positiva ou negativa que lhe acolhe. Então, quando essas pessoas são oferecidas oportunidade, a minha experiência é que elas se tornam bem mais produtivas e, sim, tem também seus momentos de angústia e recaída, mas a gente vê uma produtividade muito grande nelas. Professor, eu queria te agradecer mais uma vez, em nome da organização do evento, a prontidão, aceitar estar aqui com a gente, dividindo a experiência, e foi um prazer tê-lo conosco, e acho que a gente iniciou o nosso congresso muito bem. Eu posso dizer por mim, eu estou encantada, mas eu tenho certeza pelos comentários no chat, já te adianto que todos estão encantados assim com a sua abordagem. Muito obrigada de coração. Eu é que agradeço a você e a todos aí, e espero ter contribuído para que vocês tenham um ótimo congresso, um grande congresso, e vou estar acompanhando um pouco do congresso aí no que eu puder aí. Muito obrigado pela oportunidade aí, obrigado a todas e todos aí. Obrigada.